Jesus, que está em Mateus, evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 7, versículos 24 ao versículo 27. Já foi lido no prelúdio do trabalho, mas vamos ler novamente. Eu leio o versículo 24, os irmãos o 25, e assim por diante. Pode ser assim? Amém. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos dizer todos nós? E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Podeis tomar o vosso assento, adorando aquele que pode todas as coisas, o nosso Senhor, o nosso pastor, sumo pastor, Jesus Cristo, o nosso amado Senhor. Amados, hoje é o culto dedicado à família, onde nós temos aí uma equipe, o evangelista Moisés, missionária Rosana, diácono Arlie, a sua esposa Sara, estão na liderança desse trabalho, e quero louvar a Deus por haver de cada irmão que aí veio, mesmo com ameaça de chuva, né? Mas aqui estamos para a glória e honra do nome do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus tocou e colocou no meu coração, ardeu na minha mente e no meu espírito para compartilhar essa palavra, que está como texto base, Mateus capítulo 7. Nós sabemos que Mateus capítulo 7, capítulo 5, capítulo 6, Jesus está falando sobre um grande sermão, um dos maiores sermões, que é o Sermão da Montanha. E aqui ele fala sobre vários assuntos no Sermão da Montanha. Uma palavra extensa, mas propícia para aquele tempo. E eu quero compartilhar com você sobre esse texto de Mateus 7, 24 a 27, quando a gente entende aqui sobre os dois alicerces, ou a casa na rocha e a casa na areia. Quando a gente lê o texto casa na rocha e casa na areia, e a gente só pensa o quê? Quando a gente olha para a casa, a gente vê que uma está na areia e a outra está na rocha. Mas é o que a gente pensa, mas o que está no texto não é isso. O que está no texto é que uma casa, aqui é uma figura de linguagem que Jesus utiliza, que uma casa foi construída na rocha e a outra foi construída na areia. Mas se as duas casas estiverem feitas uma ao lado da outra, quem passa não vê a diferença, não sabe quem está na areia e nem sabe quem está na rocha. Certo? A gente só vai saber quando a tempestade chegar. Quando os problemas vierem, é que a gente vai saber qual é a casa que vai suportar as tempestades. Quando a gente lê na Bíblia a palavra casa, no bom sentido, casa, lugar de viver. Mas na Bíblia, o sentido da palavra casa é família. Toda vez que a Bíblia fala em casa, é família, está relacionado à família. E esse culto esta noite é um culto de família, ou para a família, onde você e eu temos liberdade para dar o nosso melhor na casa de Deus, trazer a nossa casa para este lugar, para adorarmos o nome do Senhor Jesus. E eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Primeiramente, de forma introdutória, eu quero dizer aos irmãos que o querer é uma semente, tá? O meu querer é a semente da mudança. Porque tudo aquilo que vai acontecer na minha casa, na minha vida, ela começa a partir do meu querer, daquilo que eu quero,
daquilo que eu desejo, daquilo que eu almejo, daquilo que eu sonho para a minha vida. Então, querer é uma semente de mudança. E todas as mudanças na nossa casa, na nossa vida, vai depender das escolhas que nós fazemos. Vai depender das atitudes que a gente vai tomar. E aqui Jesus estava falando, no Sermão da Montanha, vários assuntos. E ele falando da importância de ouvir a sua voz, de ouvir a sua palavra e colocar em prática aquilo que ele diz. Porque não basta só ouvir, é preciso ouvir e colocar em prática. E quando Jesus quer explicar essa história de colocar a palavra dele em prática, ele conta a história das duas casas, ele conta a história dos dois alicerces. Eu vou ler de novo para que a gente possa tirar algumas lições para a nossa vida. Olha o que Jesus disse, ó. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, vou compará-lo, vou assemelhá-lo ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí no versículo 26, e aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, vou compará-lo, vou assemelhá-lo ao homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. Observe aqui que esses homens não são pessoas que não conhecem a Deus. Jesus está falando de pessoas que conhecem a Deus. Está falando de pessoas que creem em Deus. Tá? Aqui não está falando de quem não crê ou de quem crê. Não. Aqui o texto está dizendo, Jesus está se referindo a duas pessoas que creem em Deus, que acreditam na sua palavra. Só que há uma diferença entre um e outro. Um pratica o que ouve, e o outro ouve e não pratica. Não tem uma atitude positiva, não tem uma reação com aquilo que ele ouve da palavra de Deus. O que é interessante também aqui nesse texto é que eram dois homens que acreditavam em Deus, cada um construiu a sua casa. E o que eu acho interessante aqui é que a escolha do solo não foi Deus que fez. A escolha do solo não é Deus que faz. A escolha do solo é nós que fazemos. Um escolheu um terreno de areia. O outro escolhe um terreno de rocha. E Lucas, no capítulo 6, versículo 48, Lucas dá o segredo. Por que um encontrou a rocha e o outro não encontrou a rocha? Nós vamos ler esse texto. Uma outra coisa interessante que aqui eu encontro nesse texto é que as duas casas sofreram, sabe? Sofreram a pancada da chuva, sofreram os vendavais, a pancada da chuva no telhado, pancada da chuva no telhado, os ventos fortes nas paredes da casa e a enchente no alicerce da casa. Então veja só, as duas casas sofreram os mesmos problemas, passaram pela mesma tormenta, passaram pelo mesmo sofrimento. Isso quer dizer que quem crê em Cristo, que quem está em Cristo, não está imune às tempestades da vida. Eu e você, e qualquer outra pessoa que creia ou não creia em Cristo, as tempestades vêm sobre eles. E como é que vêm as tempestades? As tempestades, primeiro elas podem vir em forma de testes. Porque aquilo que cai do céu, podemos dizer que é coisa boa, que vem de Deus. Chuva é coisa boa. E a chuva vai testar o telhado. Tá? São os testes, as provas de Deus que vêm para a nossa família, que vêm para nós, talvez como prova para saber onde estamos. Certo? Só que também Jesus falou que é um outro tipo de problemas que vem para casa, que vem para a família, que são os ventos fortes que batem nas paredes. As paredes
são as decepções que vêm a nós. A chuva pode ser os testes que Deus permite que venha a nós, que venha para a nossa casa. E se o nosso telhado não estiver bom, a chuva vai entrar e vai molhar. Se as nossas paredes não estiverem bem estruturadas, os ventos vão invadir aquilo que é nosso. As decepções virão sobre a nossa família. Só que Jesus falou um terceiro tipo de prova aqui, que são as enchentes mais baixas, que elas vêm por baixo e elas vêm, tocam no alicerce, que são as tempestades que não vêm de Deus. Ele pode permitir, mas é algo do maligno que vem por baixo, se rastejando e toca no alicerce da nossa casa. Então veja, Jesus está dizendo que há problemas que vêm por cima para a nossa casa, problemas que vêm de lado, que é os ventos contrários, e problemas que vêm de baixo, as enchentes, as doenças, as dificuldades, e ele vem para o alicerce. Há um pensador que diz que o teto da casa representa o homem como cabeça. As paredes da casa representam os filhos. E o alicerce da casa, que é aquelas vigas, baldrame, representa a mulher. Certo? E os problemas vêm de todos os lados. Vêm para o marido, vêm para a esposa e vêm para os filhos. Sim ou não? Sim. E Jesus está dizendo: ei, mas o homem que pratica o que eu digo, o problema que vem para o marido não vai destruí-lo. Os vendavais que vêm nas paredes, que vêm para os filhos, também não vai matá-los. Os problemas que vêm de todas as ordens para a esposa, de ordem emocional, de ordem qualquer que seja, não vai matá-la e destruí-la, porque a casa está na rocha. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmão, a casa edificada na areia. Jesus está dizendo que a pessoa que edifica a sua casa na areia, ela é uma pessoa insensata. O que é ser uma pessoa insensata? Uma pessoa tola. Uma pessoa que não tem sabedoria. Uma pessoa que vai pelo vir dizer, pelo vir falar, pelo achismo. Ela vai porque os outros estão indo. Ela não tem um propósito, ela não tem uma atitude com base na palavra de Deus. Ela segue o que ela pensa, ela segue o seu coração, ela segue as suas intuições. A casa na areia representa a casa que é construída sobre a fama, sobre o sucesso, talvez até sobre o dinheiro, a beleza. Toda casa construída em qualquer um desses alicerces, fama, sucesso, dinheiro, beleza, qualquer família estruturada com base neste alicerce de fama, sucesso, beleza e dinheiro, quando vier a tempestade, quando surgir o problema, a beleza não vai segurar o casamento. O dinheiro não vai sustentar as circunstâncias e os problemas que virão. O sucesso é incapaz de segurar a tempestade quando ela vem para uma casa. Agora, a casa que é edificada nos princípios da palavra, na rocha que é Cristo, na sua pessoa e nos seus princípios, é uma casa que quando a tempestade vier, não vai destruí-la. Glória a Deus. Então nessa noite, a minha palavra que Deus colocou no meu coração é essa: vamos entender que a nossa família, a nossa casa está edificada em Cristo, que é a rocha eterna. Glória a Deus. Salmo 127, a gente lê: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, o que acontece? Em vão trabalha os que vigiam, ou em vão vigiam os sentinelas. O salmista está dizendo que a casa edificada na rocha
ela está no pilar da dependência de Deus. No pilar da dependência, toda casa que é edificada em Cristo, ela depende de Cristo. Aleluia! Ela está baseada no temor do Senhor. Então veja só, aquilo que sustenta uma casa edificada em Cristo é a nossa dependência a Ele e o nosso temor a Ele. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui Jesus está dizendo: o homem insensato, o homem tolo, edifica sua família sobre bases de aparências, bases de palha, bases sem fundamentos, bases que passam, bases que não suportam o vendaval, os ventos contrários quando ela chega. Irmão, aqui o que Jesus está dizendo claro, as tempestades vêm para todas as famílias, ou que ela crê em Cristo ou que ela não crê, ou que ela esteja em Cristo ou que ela não esteja. Mas o que está aqui em xeque, o que Jesus quer dizer é que os vendavais virão, mas aqueles que tiverem com a sua casa, a sua família edificada nos valores cristãos, nos princípios da palavra, na dependência de Deus e no temor do Senhor, irão resistir os problemas e as barreiras e as lutas. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Jesus deixou claro que a chuva bateu no telhado, os ventos sopraram sobre as paredes, e que a enchente veio de encontro ao alicerce. Isso quer dizer que a minha fé em Deus não imuniza a minha família de sofrer ataques humanos, ataques diabólicos, perseguições, lutas, enfermidades, pobreza. A minha fé em Cristo não me imuniza, não me deixa imune da fúria das adversidades. Mas a minha fé em Cristo, o meu temor ao Senhor e a minha dependência do Senhor Jesus vai garantir o sucesso da minha casa, o sucesso da minha família. Porque eu sei que qualquer sucesso sem Deus é um fracasso. Irmão, qualquer sucesso sem Deus é um fracasso. É como diz aqueles escritores que escrevem tanto para famílias, vários outros escreveram, falam sempre que nenhum sucesso compensa o fracasso da nossa casa. E para que a nossa casa não venha a ser destruída pela luta do dia a dia, não venha a ser destruída pelas doenças que nos cercam, não venha a ser abalada pelos vendavais contrários, é preciso nós estarmos na dependência dele e edificado nele. Mas eu quero revelar para você o segredo dessa história. Abra sua Bíblia em Lucas. Olha o segredo. Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 48. Está o segredo que Mateus não contou. Mas Lucas, como médico, ele escreveu o segredo dessa história que Jesus contou. Lucas 6, 48. Versículo 47. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha o versículo 48. É semelhante ao homem que fez o quê? Ao homem que edificou uma casa. E o que ele fez? Cavou e abriu bem. Irmão, presta atenção, crise na sua Bíblia. O que ele fez? Ele cavou e fez o que mais? E abriu bem fundo, bem fundo, e pôs os alicerces sobre a, e vindo a enchente, bateu com
ímpeto a corrente, mas aquela casa não pôde se abalar, porque estava fundada sobre a... O que esse homem fez, o homem prudente? Ele cavou. Cavou pouco ou muito? Cavou muito. O que Lucas quer dizer para nós? Lucas está dizendo que Deus quer o melhor para a nossa família. Deus quer o melhor para a nossa casa. Só que as escolhas quem faz é a gente. Certo? Esse cavar fundo quer dizer que na minha família a responsabilidade não é de Deus, de algumas coisas, tá? Existem responsabilidades que não é na conta de Deus. Existe responsabilidade que é na minha conta. Esse cavar fundo é o quê? Entender que uma família de sucesso, uma família feliz, uma família estruturada, uma família edificada em Cristo dá trabalho. O que Lucas está dizendo é que o homem cavou profundo. Isso quer dizer, do meu lado secreto com Deus, é a minha parte com Deus, certo? Se tiver duas casas, uma ao lado da outra, a pessoa que passa não sabe quem está na rocha. Talvez as cores são iguais, as aparências são as mesmas, pessoas se vestem igual, têm o mesmo carro, trabalham na mesma empresa, congregam na mesma igreja, certo? São duas casas, duas famílias, que têm os mesmos costumes, talvez vai no mesmo restaurante, os filhos estudam na mesma escola, mas quando vem a crise, uma família desaba. Quando vem uma tempestade, uma daquelas famílias se desmancha. Tem alguns membros que caem na depressão profunda. Tem alguns membros que se desviam, se distanciam, se revoltam contra Deus. Em certa família, quando acontece uma tragédia, se revoltam contra a igreja, se revoltam contra o céu, abandonam até a sua casa e se pergunta: por que Deus não me guardou? Eu creio nele. Mas a minha pergunta é: você cavou fundo os alicerces da sua casa? Você está observando o que Jesus ensinou? Você está praticando os princípios da palavra do Senhor? Você tem um lugar secreto na sua casa para você apresentar o seu filho, a sua esposa, o seu marido, a sua família? Você está cuidando da sua família, como disse Paulo? Aquele que não cuida dos seus é pior do que o homem que não crê em Deus e abandonou a sua fé. O que Lucas está dizendo, este cavar fundo, é a minha responsabilidade com a minha família. É o cuidado que eu tenho que ter como sacerdote da minha casa. Chamar a minha família para uma responsabilidade espiritual, para um compromisso com aquilo que Jesus ensinou. Não basta ser crente, não basta ouvir a palavra, é preciso colocá-la em prática. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo 18 e 19, o Senhor se apresenta para Abraão, diz: ocultarei eu a Abraão o que vai acontecer com Sodoma? O Senhor diz: não ocultarei eu a Abraão o que vai acontecer, porque, versículo 19, porque em Abraão eu abençoarei todas as famílias da terra, porque eu sei que Abraão vai ensinar aos seus filhos e vai ensinar aos filhos dos filhos quem é Deus, como Deus age, como Ele é fiel em suas promessas, como Ele cumpre o que Ele diz, como Ele não desampara aquele que tem o seu nome. Deus tinha uma aliança com Abraão,
E Abraão tinha uma aliança com Deus. Aleluia, glória a Deus. Só que Abraão teve um filho com 100 anos. Com 140 anos. 140 anos, o filho dele, Isaac, casou. Quando Isaac tinha 40 anos, ele casou. Passou 20 anos para ter filho. E Abraão, já chegando no final da vida, sem ver a sua descendência, sem ver a sua geração, e ele creu-nos promessa que nele seriam benditas todas as famílias. E agora, Isaac, para ter um filho, buscou as lições do pai, procurou o pai para saber do pai, a sua esposa era estéril. O que você fez para que eu tivesse a mim? Porque foram 25 anos esperando meu pai, só de promessa. E o Abraão disse: que meu filho, não pare de crer, não pare de esperar, não pode confiar em Deus, porque se ele prometeu, ele vai cumprir. E a Bíblia diz que Isaac orou 20 anos pela sua esposa, e quando Isaac tinha 60 anos, teve 2 filhos. Nesse caso, Abraão já tinha 160 anos. 15 anos depois, quando Isaac tinha os seus filhos, Jacó e Esaú tinham 15 anos de vida, Abraão partiu. Mas lá em Hebreus, capítulo 11, diz que Abraão não pôde ver as promessas de Deus para as famílias da terra. Mas Abraão confiava que os seus filhos iriam passar o que aprender com o seu Deus, e os seus netos iriam passar o que aprender com o seu pai, e assim até o dia de hoje. O que eu quero dizer para você? E se cavar fundo é a minha responsabilidade. Você que é pai, você que é mãe, você que é membro da sua família, você tem responsabilidade com ela.